pessoal, eu, Felipe Aguiar, mais uma vez aqui no programa Empodere. Estou aqui hoje com uma empreendedora de sucesso, a Rachel Sarkis. Tudo bem, Rachel? Tudo ótimo. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, vamos falar um pouco sobre a história inspiradora que ela tem, que precisa ser mostrada, que precisa ser passada para essa mulherada toda aí, começar a ter ação, a começar a entender que é possível sim ter sucesso e se tornar uma grande empreendedora. Rachel, fala para mim uma coisa, conta um pouco da sua história, o que fez você entender e trazer o empreendedorismo para sua vida e principalmente estar aqui hoje em São Paulo? Olha, eu sempre tive essa veia empreendedora. E eu acho que isso vem muito de família, de ver as pessoas que estão perto de mim, família mesmo, avó, pai, todo mundo muito empreendedor, todo mundo muito proativo. Então eu cresci nesse meio e eu era muito estimulada a ser assim. Não foi uma coisa que veio do nada e pelo contrário, eu sempre fui muito motivada a ser dessa maneira. Tá. E acabei decidindo vir para São Paulo para me formar em economia. Eu sou do estado do Amazonas, né? E foi uma descoberta atrás da outra, um aprendizado atrás do outro. E acabei me tornando empreendedora, também por um acaso. Sempre tive vontade, mas não sabia por onde começar. E eu acho que esse momento que a gente tem no Brasil tem opção para todo mundo. Então você consegue empreender de N formas, consegue empreender com muito, com pouco, arriscando muito, arriscando pouco. E eu resolvi escolher uma dessas formas e tentar. E a economia, por que não seguiu a economia e voltou para o lado do marketing, né? Que foi uma profissão que acabou aparecendo para você e você acabou se apaixonando. Mas por que uma diferença tão grande de uma coisa da outra, né? De uma profissão da outra? Não, na verdade, assim, eu comecei, na verdade, com administração, né? Então, eu fiz 2 anos de administração, não era muito meu perfil. E aí, dentro de administração, eu tive uma matéria de economia. Foi quando eu migrei e vim para cá. Por muita coincidência ou destino, não sei, a faculdade que eu escolhi, ela tinha um viés muito voltado para consultoria e humanas. E então eu sempre lidei muito com a parte de análise de comportamento humano, que casa muito com o que eu faço em marketing. Tá. Então era uma faculdade voltada para formar consultoria. E aí eu não sabia que era o pezinho tão em marketing. Até que um economista me convidou para trabalhar numa empresa americana e ele falou, vem para cá, você tem perfil. E eu resolvi tentar. Foi quando eu falei, realmente, marketing é para mim. Eu gosto disso, eu gosto de prever o que as pessoas estão fazendo e traduzir isso de alguma maneira. E foi quando me envolvi nesse meio. E você seguiu outra especialização? O que isso tudo, o marketing, a economia, te colocou no meio empreendedor, né? Explica um pouco o que hoje essas competências conseguiram introduzir o empreendedorismo na sua vida. Olha, o empreendedorismo, você precisa entender de mercado, mas não só isso, você precisa entender de pessoas. Porque, e aí existem várias maneiras de você fazer isso, porque existem vários formatos de empreender, né? Mas quando eu digo isso, você precisa ter uma sensibilidade muito grande para vender aquilo que você está empreendendo. Então, se você não tiver um tato para lidar com pessoas, talvez empreender não seja o caminho para você. E assim, eu sempre gostei muito de pessoas. Eu tenho uma facilidade muito grande para interagir, para conversar. E eu uso isso que eu tenho a meu favor para me ajudar a empreender. Então, é uma coisa assim que eu tenho isso forte em mim, de lidar com pessoas bem, deixar as pessoas confortáveis perto de mim, e isso me ajuda no momento de empreender. Então, e eu acredito assim, cada pessoa tem um lado positivo que consegue usar e aplicar isso, vamos colocar dessa maneira, e pode se tornar extremamente favorável. No meu caso, foi isso. A gente entende no desenvolvimento humano
que existem competências e os perfis comportamentais, aonde ajuda o ser humano, ajuda a pessoa a entender um pouco mais sobre o seu perfil empreendedor, o que realmente ela precisa, o que realmente ela vai ter que trabalhar suas competências para que consiga desenvolver um bom trabalho. O empreendedorismo é muito a questão do planejamento. Né? O planejamento, a organização, é você conseguir identificar um cronograma, estudar e principalmente ter paciência para conseguir entender o mercado que você quer atuar. Né? Hoje, você veio de um estado que é relativamente distante da gente, até mesmo na questão, olhando pelo perfil empreendedor, eu não conheço muito o estado do Amazonas, mas eu não sei como é que o pessoal lá, como é o perfil empreendedor do amazonense, mas com certeza é totalmente diferente do perfil empreendedor do paulistano, do paulista e do paulistano. Totalmente. Né? E eu queria que você desse uma comparada, qual que é a diferença do quanto mais para o norte e quanto mais para o sul, se você consegue criar um contexto dentro dessa ideia. Olha, eu sinto, tá, que o paulista ele arrisca mais do que o amazonense, tá? Eu acho que está muito relacionado à cultura mesmo. A nossa cultura é indígena, então é uma cultura muito tranquila. Tá tudo bem. Acho que os amazonenses vão me matar se eu falar isso, mas poxa, o índio ele pesca, dá 3 da tarde, é o horário dele de descanso, ele tem uma qualidade de vida. A nossa cultura é essa, não é uma cultura agressiva. Então, para negócios, também o amazonense não é agressivo. É diferente do paulista. Uhum. Então, aqui, vamos que o negócio tá andando, já foi, entendeu? E assim, eu tenho esse perfil. O meu perfil comportamental, ele é... Não sei se você já fez teste de cores, mas é vermelho e verde. Então, eu sou assim, já foi. Eu sou muito acelerada. Então, eu me identifico muito com São Paulo por causa disso. Então, Manaus, adoro Manaus, minha terra, minha cultura, amo. Mas eu gosto dessa agilidade que tem em São Paulo. Uhum. É muito mais competitivo, mas eu acho que desenvolve mais. Então, nesse sentido de desenvolver, você não para nunca. E é muito bom. No sentido de empreender, eu acho que assim, o mercado para você empreender... Eu acho que ambos os mercados são bons, tá? Eu te falo, são perfis diferentes de empreendedores, mas os mercados são bons. Uhum. Então, ambos os mercados circulam muito dinheiro. Dependendo da forma como você vai empreender, pode dar muito certo. Então, você tem que analisar também traços de cultura. Sim. Mas ambos os mercados são bons. Eu diria que são perfis de empreendedores diferentes. Tá. Você falou que a sua avaliação comportamental deu verde com vermelho, é isso? Deu vermelho com verde. Vermelho com verde. Então, dentro da avaliação comportamental, dentro do desenvolvimento humano, a gente entende que você é tubarão com gato. O que é tubarão com gato? Tubarão é a agressividade, a ação. Você coloca muito mais a ação na frente da sua organização e muitas vezes da questão do planejamento. E gato, comunicação. E dentro da análise corporal, você é muito na questão da manipulação junto com a questão da criatividade. Por isso que a gente estava conversando naquela hora e você disse que você é uma pessoa muito criativa. E eu concordo com isso. Só que você pega essa criatividade e você consegue manipular as pessoas para que eles entendam que a sua visão é a visão mais correta. Então, a maioria das vezes, você não conseguindo introduzir isso dentro de uma equipe ou dentro da onde você gostaria de introduzir, você começa a entrar na sua dor. Começa a sentir uma questão da exclusão e você começa a não se aceitar muito algumas opiniões alheias. Você entende muito mais que a sua opinião, às vezes, não estou dizendo a maioria, é a mais correta, a mais certeira. Né? O que você pode me dizer um pouco sobre isso? Eu acho que depende. Porque o verde, ele é muito empático, né? Uhum. Então, por ser muito empático, você acaba se importando muito com as pessoas. Então, Sim. Isso freia muito o meu vermelho. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito acelerada. Mas sabe assim, quando você está correndo e você precisa chegar, está ali a linha de chegada. Então, eu estou correndo, eu preciso ser a primeira.
mas se alguém cair do meu lado, eu vou parar para ajudar. Sim. Então, assim, o verde, eu sou capaz de abrir mão da linha de chegada para poder ajudar. O verde, ele Porque é o sentimento de equipe, você sente necessidade de estar junto com pessoas, você não consegue ficar sozinha. Então você cria uma dependência de que você precisa ajudar, como também sente necessidade de que as pessoas te ajudem. É porque é muito... E aí eu já não sei se isso é meu mesmo ou se é do perfil. Você tem uma vitória, eu sou muito focada, assim, porque o meu perfil é muito... É como se fosse um jogo, a linha de chegada tá ali, e toda vez que você chega é conseguir. Isso vai alimentando, é como se fosse, libera endorfina, é uma coisa de louco. Mas ao mesmo tempo, você chegar ali junto com outras pessoas, você vê que você ajudou outras pessoas a chegarem também, às vezes é até mais prazeroso. Então, é muito bom você ver que nessa caminhada você tem pessoas junto com você. Sim. E isso é assim, maravilhoso. Não, isso realmente é maravilhoso, mediante você tendo o controle. Sim. Porque, principalmente, eu falo muito para as pessoas que estão ao meu redor e os meus clientes na questão do desenvolvimento humano. Não adianta você ajudar as pessoas se você não se ajudou ainda. Sim. Então, o que nós precisamos enxergar dentro do desenvolvimento humano é em qual nível de competência que você está para conseguir ramificar uma ajuda, ramificar algum tipo de competência que vá trazer algo benéfico para aqueles que estão ao seu redor. Então, dentro disso, o empreendedorismo impõe, né, muito essa questão de, ainda mais no Brasil, por ser um jeito muito difícil de trabalhar. No Brasil é muita questão da burocracia, o empreendedor brasileiro é considerado realmente um guerreiro, né? Então ele precisa sempre ser 1001 utilidades. E nem todo mundo consegue ser 1001 utilidades, principalmente no começo. Por isso que no começo realmente é muito mais, a pessoa sofre, né, muito mais para conseguir desenvolver o seu objetivo, alcançar o seu objetivo e concluir suas metas. Eu acho que a gente é muito cultural nosso achar que o Brasil é um lugar difícil para você empreender. Então a gente sempre coloca na nossa mente, o Brasil é difícil, é aquelas crenças que a gente fala que são crenças limitantes. Sim. Mas, assim, tem momentos que estão melhores, outros que estão piores, mas o Brasil é uma potência, Sim, né? E sim. assim, aqui circula muito dinheiro, por circular muito dinheiro, esse é uma economia muito pautada em consumo, é um lugar excelente para você empreender. Sim. Só que o que acontece? Muitas pessoas não têm aquela veia do empreendedorismo, porque acham que vai ser muito simples. Então elas começam a vender um produto que na cabeça delas vai ser excelente. E elas não analisam se vai ter mercado para aquilo, Sim. se o pessoal vai ter perfil. E aí elas entram no mercado, não, vai bombar. Não bomba. Daí Vem a frustração. vem a frustração. Exato. Então o problema é esse, o problema é o planejamento. Sim. O Brasil, ele tem uma burocracia muito pesada dentro do pequeno empreendedor, só que o pequeno empreendedor também não ajuda fazendo os planejamentos necessários para que ele consiga ter uma provisão o que cenário que ele vai enfrentar, né? Que cenário que ele vai começar a trabalhar e o dia a dia dele, como vai ser o dia a dia dele. Bom, nosso papo está muito legal, a gente tem que terminar esse primeiro bloco. Até daqui a pouco, depois dos comerciais. Valeu, pessoal.